O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu carro de luxo. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, e ela responde para ele que isso não importa. Ele então pergunta por que não. Ela responde que está ocupada agora. Ele então fala que ela está ocupada mandando mensagens e pergunta por que ela não pode falar com ele alguns segundos. E insiste em falar com ela, mas ela o ignora completamente. Ele então vai na direção do seu carro de luxo, e é nessa hora que algo acontece. A mulher não resiste ao carro de luxo e vai atrás dele toda interessada e pega na mão dele e se apresenta para ele. Depois dela se apresentar, o Nate pergunta o que ela está fazendo. E ela responde que estava saindo para pegar um ar fresco e ver algumas pessoas. Ele então pergunta se ela é mesmo da cidade. Ela responde que não e fala que ela é de Hollywood. Nate então fala que ela parece gostar muito da cidade e ela responde para ele que sim. O YouTube então pergunta se ela tem planos para hoje. E ela responde que vai procurar um bom restaurante para poder jantar hoje à noite. Nate então fala que isso é uma boa ideia e ele podia convidá-la para sair com ele. Ela topa e aceita o convite dele. Ele então pergunta se ela conhece um bom restaurante aqui perto. Ela fala que sim, que tem um ótimo restaurante aqui perto que os dois poderiam ir para lá. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Ela entra com ele sem nenhum problema e nem parece mais aquela mulher rude do início do vídeo. E vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, ele pergunta quando ela faz aniversário e ela responde para ele que fez aniversário há 2 dias atrás. Ele então pergunta se teve alguma festa. E ela responde que sim, que teve uma festa muito boa, com direito a bolo e até dançarina. O Nate então pergunta o que ela quer fazer agora, e ela responde que eles podem sair para comer alguma coisa. Mas nessa hora, o Nate manda ela descer do carro e fala que não vai a lugar nenhum, porque ela é muito interesseira e ele não sai com garimpeira de ouro. Ela fica sem graça e desce do carro sem falar uma palavra. O Nate a deseja um bom dia e ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube, que ela mesma rejeitou. O vídeo começa com o YouTube abordando essa garota. Ele pede licença e fala que ela tá linda e pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele pergunta por que ela está aqui sozinha e se ela não tem um namorado. A garota responde para ele que ela tem sim um namorado. Ele pergunta por que ele não está aqui agora com ela, e ela fala que está indo encontrar com suas amigas. Então ele pergunta o que ela vai aprontar com suas amigas, e ela responde que vai sair para beber. Ele então fala que não quer ser direto demais, mas que gostaria de pegar o número dela para eles serem amigos, e ela responde que é melhor não. Ele então pergunta se ele está mal vestido ou algo do tipo, e ela responde que não. Ele então pergunta novamente se ele é feio ou se ela não gosta de cara negro. A mulher responde que não é nada disso, simplesmente porque ela tem um namorado. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção do seu glorioso Corvette. E quando a mulher vê o carro de luxo do YouTuber, algo acontece e ela vai atrás dele na mesma hora. Ela então pergunta para ele o que ele queria com ela, e ele fala que ele gostaria de conhecê-la melhor. Ela responde que eles podem dar uma volta no carro dele, porém ele fala para ela que ela disse que tem namorado, mas ela responde que ela está solteira e não tem nenhum compromisso. Em seguida, ele fala que vai tirar algumas fotos dela e ela aceita e começa a fazer algumas poses para tirar as fotos. Ele então pergunta se ela quer entrar no carro dele para eles conversarem melhor lá dentro, e ela fala que sim e entra com ele no carro, demonstrando muito interesse pelo rapaz.
Dentro do carro, ele pergunta por que ela não estava sentindo ele quando tentou falar com ela. E ela responde que ela tinha ficado com medo porque não fala com nenhum estranho. O YouTube então fala que ela mentiu ao dizer que ela tinha namorado. Ela fala que sim, que isso é uma forma dela não render assunto com gente que ela não conhece. O YouTuber fala que ela mudou de ideia muito rápido só porque viu que ele tinha um Corvette. Ela fala que gostou muito do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Nessa hora, ele fala para ela descer do carro, que ele vai pensar se vai dar uma chance para ela ou não. Na sequência, ele fala que não vai dar nenhuma chance para ela porque ela foi muito interesseira e ele não sai com garimpeira de ouro. Ele então entra no carro e a mulher começa a pedir desculpas, mas não adianta nada. Mas ele fala que não e sai acelerando o seu Corvette. E no fim, a mulher acabou se dando mal. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Kyle, que vai testar essa garota com sua McLaren. Ele inicia uma conversa com a garota e fala com ela: "Oh meu Deus, você está muito linda." Porém, a garota não demonstra nenhum interesse em falar com ele e sai andando dizendo que não está interessada. Diante disso, Kyle caminha na direção da sua McLaren. Mas na hora que a mulher percebe que a McLaren que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem se apresentando, perguntando se o carro é dele. Kyle responde que sim, e ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria conhecê-la melhor, mas que ela não quis nem conversar com ele. Ela responde que agora ela está dando sua atenção para ele. Kyle então pergunta se ela está com fome porque ele está indo almoçar. E ela pergunta se ele vai levá-la para almoçar nesse carrão aí de luxo. Kyle fala que claro que sim. Mas ele também pergunta se ele tivesse com aquele carro ali, aquele Ford simples e popular, se ela iria com ele. E ela responde que talvez não. Em seguida, ele pede para ela passar seu telefone e a mulher passa para ele seu contato sem pensar muito. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se eles podem comer agora e se conhecer melhor. E ele fala que vai gostar de levar ela para sua casa. A mulher fala que sim, que eles podem comer e depois ir para a casa dele. Kyle então fala que o carro Ford que está ali fora também é dele. E pergunta se eles podem ir no outro carro. A mulher pergunta se essa McLaren não é dele. E o mesmo responde que nunca disse que não era dele. Mas pergunta novamente se ela quer ir no outro carro. E ela responde que não, porque eles já estão dentro da McLaren. Em seguida, o Kyle fala que esqueceu sua carteira lá na sua casa. E pergunta se ela não pode pagar para ele o almoço hoje, que na próxima vez ele paga para eles. A mulher, interessada, fala que não tem problema e que ela vai fazer essa gentileza. Em seguida, ele pergunta por que ela ignorou completamente ele quando tentou falar com ela. E depois que ela viu seu carro, ela mudou de ideia na mesma hora. Ele fala que ela passou vibrações para ele de uma interesseira. Ela fala que não é interesseira e qualquer mulher que visse esse carro de luxo que ele tem, que ia voltar para falar com ele. E que isso não prova nada. Ele então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não está mais interessado em sair para almoçar com ela. Ela desce do carro e leva na esportiva, mas no fim, ele a deseja uma boa tarde e ela acabou sendo rejeitada pelo Kyle. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ele fala que se chama London. Ele elogia a beleza da mulher e fala que ela tá linda demais. A mulher agradece o elogio. Ele então pergunta de onde ela é. E a mesma responde que é de Houston. London então fala para ela que ele é da Nigéria e pergunta para onde ela tá caminhando. E ela fala que está indo embora para sua casa.
Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que não passa telefone para estranhos. Ele não insiste e a deseja um bom dia e vai até a porta da sua Lamborghini Urus. A mulher na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então pergunta o que ele quer fazer agora. E ele responde que queria seu número e conhecê-la, mas que ela não passou seu número. A garota fala que agora ela está interessada. London pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que não, que ela está solteira agora e que eles deveriam se conhecer melhor. Ele então pergunta por que ela está agindo assim agora e tratando ele bem. E ela responde que ela quer entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. London então fala que ela é muito bonita e chamou sua atenção. E pergunta se ela é isso tudo mesmo que ela está aparentando. E ela responde que é ele que vai ter que descobrir. Ele então responde que quer descobrir sim, porque as morenas chamam muito a sua atenção e que ele gostou muito dela. A mulher responde que ele também é um homem muito elegante. O YouTube então pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela responde que até hoje nenhum homem a convidou para entrar numa Lamborghini e que seria a primeira pessoa a chamá-la. London então chama ela para se sentar no carro com ele e ela faz do jeito que ele falou. E vamos ver aonde isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta o que ela espera dele. Ela responde que ele tem um carro legal e que espera que ele seja um cara que cuide bem dela e que não seja um pão duro. London então fala que ela também teria que trabalhar para ajudar ele a ganhar dinheiro. E ela fala que poderia tentar ajudá-lo. London então pede para ela falar 5 qualidades dela. Ela fala que é boa de cama, sabe cuidar de um homem e cuidar bem da casa. London então fala que isso é o básico e que ela não está agregando nada para ele. E que na verdade ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não, que ele está errado. E fala que ele queria o número dela e por que agora ele está dizendo isso. London fala que sim, mas mudou de ideia e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se vai ser assim mesmo e London confirma que sim. Ela desce do carro e London a deseja um bom dia. E ela acabou se dando mal. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Just, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e se ela vai continuar andando sem falar com ele. E a garota responde que não sabe. Ele então fala que ela parece muito bem e parece que rolou uma química entre os dois. Ela fala que não, que ele está completamente enganado. Ele pergunta para ela se ele não pode pegar o número dela. Porém, ela responde que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos, mas ela responde para ele que não está procurando nenhum amigo. Ele então responde que só estava tentando conhecê-la e que ela não precisava ser tão rude com ele. Ele pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que sim. Ele então se despede e vai rumo ao seu Corvette. Mas não demora muito para a garota ver a burrada que tá fazendo e vir atrás do YouTube toda arrependida. Ele então fala por que ela voltou se ela não queria fazer amigos. Ela responde para ele que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta o que o carro tem a ver com isso. E ela responde que o carro faz toda a diferença. Ele então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro sem pensar 2 vezes e já nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E a garota pega na mão dele e fala que sim. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não gosta de conversar muito quando está na rua e ainda mais quando ela não conhece as pessoas. Ele pergunta para ela para onde ela estava indo.
e ela responde que estava indo pagar algumas contas. O YouTube então pergunta se agora ela quer conhecê-lo, e ela responde que sim. Ele então pergunta o que ela quer saber sobre ele, e ela fala que ele pode começar dizendo com o que ele trabalha para ter um carro desse. O YouTube responde que ele tem sua própria empresa e que ele é um empresário. Em seguida, ele pergunta se ela tem mesmo namorado, e a mulher responde que tem, mas já está quase terminando. O YouTube então fala que é bom porque ele gostou muito dela e não queria perder o seu tempo com joguinhos, e fala que ele vai levá-la para sua casa para ela conhecer sua mansão. A garota, super interessada, responde que sim e fala que vai com ele. Ele então pergunta se ela quer ir mesmo com ele, e ela fala que sim, que achou ele muito bonito e ainda mais com esse carro de luxo. Então ele acelera o carro e leva a interesseira para sua casa.